Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nós, da Catequese Conhecendo Jesus, convidamos todos vocês a participarem do estudo bíblico dos Salmos. Para nós cristãos, a Bíblia tradicionalmente é formada pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento, que juntos são chamados de Escrituras. O Salmo é o 23º livro do Antigo Testamento. Iniciemos o nosso estudo. Salmo 105. A história maravilhosa de Israel. Aleluia! Celebrai a Deus, invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas façanhas. Cantai para ele, tocai, recitai suas maravilhas todas. Gloriai-vos com o seu nome santo. Alegrai-se o coração dos que procuram a Deus. Procurai a Deus e sua força. Buscai sempre sua face. Recordai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e os julgamentos de sua boca. Descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é Deus, o nosso Deus. Ele governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para sempre. Palavra empenhada por 1000 gerações. Aliança que fez com Abraão e juramento confirmado a Isaque. Ele o firmou com lei para Jacó, a aliança de Israel para sempre, dizendo: Eu te dou uma terra, Canaã, vossa parte de herança. Quando se podia contá-los, eram poucos numerosos estrangeiros na terra. Iam e vinham de nação em nação, de um reino para um povo distante. Ele não deixou que ninguém os oprimisse, e por causa deles até reis castigou. Não toqueis nos meus ungidos, não façais maus aos meus profetas. Ele chamou a fome sobre a terra, e cortou todo o bastão de pão. Enviou um homem à sua frente, José, vendido como escravo. Afligiram seus pés com grilhões, e puseram-lhes ferros no pescoço, até que se cumpriu sua predição, e a palavra de Deus o justificou. O rei mandou soltá-lo, o Senhor dos povos o livrou, constituiu o Senhor da sua casa, administrador de todos os seus bens. Para instruir seus príncipes e seu gosto, ensinar sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó residiu na terra de Canaã. Ele fez seu povo crescer muito, tornando-o mais forte que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usassem as astúcias com seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram contra eles os sinais de que falara, prodígios na terra de Canaã. Mandou-lhes a treva e escureceu, mas eles afrontaram suas ordens. Transformou suas águas em sangue, fazendo parecer os seus peixes. Sua terra pupulou de rãs, até os aposentos reais. Ordenou que viessem insetos, mosquitos sobre todo o território. Em vez de chuva, deu-lhes o granizo, chamas de fogo em sua terra. Feriu as vinhas e figueiras, e quebrou as árvores do seu território. Ele ordenou que vieram os gafanhotos, inumeráveis saltadores, que comeram toda a erva de sua terra e devoraram o fruto do seu solo. Feriu todo o primogênito de sua terra, as primícias da sua raça, fê-los sair com outros e prata. Entre as tribos ninguém tropeçava. O Egito se alegrou quando saíram, porque eles haviam infundido seu terror. Estendeu uma nuvem para cobri-los, e fogo para iluminar a noite. Pediram a ele, e ele fez vir codornices, e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e brotaram águas, correndo para estepes como rio. Lembrando-se da sua palavra sagrada ao seu servo Abraão, fez seu povo sair com alegria, seus eleitos com gritos jubilosos.
deu-lhes a terra das nações, e se apossaram do trabalho dos povos, para se guardassem os estatutos e observassem as suas leis. Vamos entender agora um pouco do Salmo 105. Alguns salmos de louvor são muito breves e outros muito longos, a fim de nos ensinar que, em nossa devoção, devemos observar mais como nosso coração opera, que como o tempo passa e não nos entendemos muitas vezes, nós entendemos ou nada ou quase nada. Por quê? Porque nós não conseguimos nos preparar para entendermos o Salmo. Nós fazemos a leitura do Salmo errada. Então, nós desejamos que a leitura do Salmo seja uma leitura demorada, não pode ser uma leitura econômica, aquela que faz ela muito rápida. Ela tem que ser uma leitura, a gente tem que estar preparado dentro do coração para fazermos aquela leitura. E se for possível, faça uma, duas, três, quatro ou mais vezes, para aos poucos nós irmos entendendo o que é o Salmo. Nós podemos, para fazer a leitura do Salmo, nós podemos também usarmos a leitura orante, que aos pouquinhos nós vamos entendendo. Mas no Salmo 105, ele é um salmo longo, é um escopo geral, é o mesmo da maioria dos salmos. Ele apresenta a glória de Deus, mas o tema é específico. O que o Salmo 105 nos passa? O Salmo 105 nos passa toda a história do povo de Israel, toda a história do povo de Israel, até a travessia do rio, até chegar lá para atravessar o Rio Jordão. Repara para vocês verem, ele começa falando de Abraão, depois ele fala de Jacó, que depois passou a chamar Israel, ele fala um pouquinho da história dos filhos, fala de Isaac, fala de José, presta bem atenção para vocês verem, fala de José, conta a história que José foi vendido, que ele enviou José primeiro para o Egito, e para isso ele foi como escravo. Ele vai contando a história, toda a história, até chegar aonde? Até chegar em Moisés. Aí lá em Moisés, o que o Salmo nos fala? Ele nos conta as 10 pragas do Egito, que todo mundo fala praga, eu pessoalmente prefiro falar que são as 10 advertências. Deus foi dando advertências, dando testemunho, e o faraó não entendia. Então nós temos que entender que o Salmo 105 é um esboço de tudo aquilo que aconteceu até a travessia do Mar Vermelho e a chegada perto do Rio Jordão. Ele só, até aí, ele não nos fala na travessia, tá? Do Rio Jordão, a conquista de Canaã. Até antes, ele fala das codornas, ele fala do maná, ele fala da água que brota das rochas. Tudo isso esse salmo fala. É um salmo de lembrança. Ele lembra o povo como aconteceu, como que os povos de Israel, como começou, o que Abraão estava fazendo. Então nós temos que começar a lembrar. Quando nós começamos a estudar o Salmo 105, nós temos que começar a lembrar de tudo. Lá atrás, Abraão, como que Jesus procurou Abraão. Aí você fala, mas Jesus, sim, o Pai de Jesus é Deus, tá, gente? Jesus não é o Filho de Deus, não é o Deus encarnado. Então, quando Abraão estava lá pastoreando, que Deus chegou para ele, falou com ele, deixa a sua parentela e vem, me segue, eu vou te dar a terra que emana leite e mel. Depois toda a história de Abraão. Então nós temos que ler o Salmo entendendo toda a história. Então, quando nós estudamos o Salmo 105, nós temos que conhecer a história. Para isso, nós vamos aonde? Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, e vamos ler. É normal, quando vocês estão estudando alguma coisa, você pega o Salmo, você pega qualquer parte da Bíblia, você vai na frente e vai atrás, para você entender e conhecer a história. Então, todas as vezes que nós formos ler, estudar o Salmo 105, nós temos que entender que o Salmo 105, ele é único e exclusivamente uma lembrança para os povos de como tudo aconteceu. Amém? Bom, nós chegamos ao final do Salmo 105. Queria pedir a todos vocês
e fiquem conosco para o Salmo 106. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, inscreva em nosso canal. Nosso canal é um canal religioso, nós precisamos de ter no mínimo 2.000 inscrições para podermos alcançar um número maior. Como vocês sabem, na medida que vai aumentando as inscrições no canal, o YouTube vai liberando os nossos vídeos para mais pessoas. Amém? Fique em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças